considerações finais. Diz assim, ó, estudo sobre batalha espiritual, módulo 4. Como vencer essa batalha? Amém, gente? Olha o que diz aí. Além de colocarmos em prática tudo que acompanhamos nesse estudo, olhe para mim, você lembra de tudo que a gente acompanhou? Lembra ou não? Acho que vocês não estão lembrando, não. Vocês estão meio em dúvida. Vocês lembram de tudo ou não? De cada passo? Então, além de colocarmos em prática, vamos lá, na leitura, além de colocarmos em prática tudo que acompanhamos nesse estudo, é importante lembrar que só vamos conseguir vencer de fato e de verdade a batalha espiritual se fizermos tais coisas. Ou seja, olhe para mim, o estudo que nós aqui acompanhamos, ele não vai viver só, ele não vai ter vida sozinho, se não fizermos também isso que vamos observar aqui. Amém, gente? Por exemplo, falou-se muito sobre a armadura de Deus que nós temos que nos revestir. Mas se tivermos somente com a armadura e não com a atitude de lutar para vencer, vai adiantar alguma coisa? Imagine você, um guerreiro, com uma armadura muito forte, muito potente, mas parado. Ele parado, ele vai conseguir vencer alguma batalha, mesmo com a armadura que ele tem potente, sim ou não? Não, ele vai ter que se movimentar, ele vai ter que reagir, ele vai ter que se desviar disso, daquilo, ele vai ter que ter atitudes. E aí é onde entra isso que nós vamos observar aqui. Aí diz assim, ó, se fizermos tais coisas, primeiro, oração. O que significa oração? Oração é uma aproximação, preste atenção, da pessoa, de mim, de você, a Deus, por meio de palavras ou de pensamentos particular ou em público. Você conseguiu entender alguma coisa aí ou não? O que significa a oração? A oração, ela é uma aproximação da nossa parte para com quem? Para com Deus. É por isso que você já me ouviu aqui pregando que quanto mais você ora, mais poder você tem. Porque quanto mais você ora, mais próximo de Deus você está. Mais alinhado com Deus você está. Mais comunhão com Deus você passa a ter. Mais intimidade com Deus você passa a ter. Você já não é simplesmente um conhecido de Deus. Você já torna-se um filho verdadeiramente de Deus. Você já é um filho, você já é uma pessoa que passa a ter privilégios. Vocês estão entendendo, sim ou não? Por exemplo, o filho chega dentro da sua casa hoje, chega dentro da sua casa e vai pedir permissão para abrir a geladeira? Vai pedir permissão para entrar no quarto dele? Vai pedir permissão para ir para a sala, isso e aquilo outro? Não. O filho tem direito a tudo que existe dentro da casa. É verdade ou não é? Então, aqueles que vivem em oração, aqueles que vivem clamando, aqueles que vivem falando com Deus, seja em pensamento, seja em público, esses estão cada vez mais com uma comunhão maior com Deus, alinhado com Deus, filho de Deus, parceiro do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem está entendendo?
Então isso aí é uma das coisas que, juntamente com a armadura de Deus sobre a tua vida, você tem que ter. Você não pode receber a armadura e ficar na sua, ficar paradinho, não. Você tem que reagir a tudo. Você tem que combater tudo. Você tem que ser uma pessoa que tem que entender. A armadura de Deus vai te proteger de todo mal. E a oração vai fazer com que você consiga marchar, consiga enfrentar as lutas para vencer. Está dando para entender alguma coisa ou está difícil? Está bem fácil para entender, tá ou não está? Então a oração, ela é algo que vai nos aproximar de quem? Quanto mais você ora, mais perto de quem você está. Quanto menos você ora, mais longe você está de quem? E aí como é que você vai vencer? E aí como é que você vai conquistar? E aí como é que você vai ter uma vida regalada, uma vida abençoada? Amém, gente? Então é importante que você venha ter esse entendimento. Além da armadura, além das armas que você carrega com ela para vencer a batalha espiritual, a oração é importantíssima na sua vida. É importante, isso é tão importante que vocês ouviram falar de Daniel, que eu preguei sobre Daniel domingo aqui, sim ou não? Quantas vezes ao dia Daniel orava? 3 vezes. 3 vezes, minha irmã. E essa oração de Daniel não é aquela famosa chama-gato. Como é que chama gato, minha senhora que tem muito gato? Não é essa oração aí. Vocês estão entendendo? Ela tem muito gato, sabia não? Só tem o quê? Uns 30 hoje? Só 25. Tá bom então. Só 25 gatos. Então, ó, a oração que Daniel fazia não era oração chama-gato. Eram 3 orações potentes, 3 orações fortes. Tanto é, você observa na mensagem que pregamos domingo, ele orava com as janelas do quarto o quê? Quem passava lá na rua o quê? Ouvia. Vocês estão entendendo sim ou não? Ouvia. Então, oração é de grande importância para quem quer vencer, para quem quer tomar posse de muitas vitórias, para quem quer pisar, vencer os inimigos, os demônios, os espíritos do mal que trabalham para lhe atingir. Oração, gente. A oração é a chave que abre tudo que é porta. Diga glória a Deus. Você está entendendo sim ou não? Aí diz mais aqui, ó, vamos repetir? Primeiro, oração. O que significa oração? Oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, ou do pensamento em particular ou em público. Amém, gente? Inclui confissão, ali está confusão, né? É porque a letra foi trocada, mas inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Intercessão pelos outros. Você ora por alguém? Sim ou não? Quem ora por alguém aqui? Levanta a mão. Ora de verdade mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu não quero me decepcionar. Você ora por mim? Sim, ore para pastor. Olhe, ora ou não ora? Ora mesmo? Tem que orar. O próprio apóstolo Paulo aqui, quando ele termina aqui o Efésios capítulo 6, né, que ele fala sobre a armadura de Deus, ele pede. Tem aí? Mostra lá. Acho que é o último versículo, né? Vamos ver o 19. Também diz assim, ó. E também, aliás, vamos no 18. Aí diz no 18, está embaçado ainda, não? Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Ele está pedindo oração por quem? Por ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, gente? Então aqui ele pedia, ali ele mostra que ele pedia a oração por ele, igual eu peço a vocês aqui. Então você tem que orar por mim, tem que orar pelo seu próximo aí do lado, tem que orar pelas pessoas. Você lembra também de Jó? Sim ou não? Lembra da situação de Jó, aonde ele se encontrava com muitas doenças, com a doença incurável, aonde ele se encontrava perdendo tudo na vida. E um dia a história de Jó mudou. E a história de Jó mudou por quê? Ele orava por quem, gente? Justamente, ele orava pelos amigos. Ele orava pelas pessoas, ele intercedia. Então essa questão de interceder não é só do pastor e dos obreiros, não. Os membros também têm que interceder um pelo outro. Você está sentado junto de alguém aí, você tem que chegar, irmã, ora por mim, que eu vou orar por você também essa semana inteira. Faz um propósito de oração pela irmã, faz um propósito de oração pelo irmão. Vocês estão entendendo, sim ou não? Combinem entre si este propósito de oração. E aí, além da oração do pregador da igreja, além da oração dos obreiros, você vai ter a oração do seu irmão que sempre senta aí do seu lado. Amém, gente? O que é de grande importância na vida de um cristão. Diga glória a Deus. Aí diz mais aqui, ó. Segundo ponto. O primeiro é a oração e o segundo é o que, igreja? Perseverança. O que significa perseverança? Perseverança quer dizer permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Quando perseveramos, estamos acreditando que vale a pena continuar lutando, confiando. Amém, gente? Isso se chama o quê? Perseverança. Porque entendemos que a nossa vitória vai chegar e vem de Deus o todo o quê? Poderoso. Perseverança. Já dizia uma viúva, aonde ela tinha uma causa para ser resolvida, e essa causa, só um juiz é que poderia julgar a causa dela. Estou falando daquela parábola do juiz, o quê? Iníquo. E esse juiz, como eu acabei de dizer, ele era iníquo, ele era um cara que não respeitava a Deus, não respeitava a homem, só julgava a causa de quem ele queria, e quando ele queria julgar, ele humilhava as pessoas, menosprezava as pessoas. Para ele, o povo era lixo, não valia nada. Então ele se achava o rei da cocada assada. Vocês estão entendendo, sim ou não? É o que ele achava. Então aquela mulher, ela ia lá para que ele julgasse a causa dela, e ela sempre recebia o que como resposta, minha querida? O não. E ela sempre recebia o não como resposta. E dado o não como resposta, ela voltava para casa, ia lá chorar no quarto dela, se lamentar, contestar,
brigar com Deus, discutir com Deus, porque eu orei, fui lá e ao invés de receber o sim como resposta, recebi o não como resposta, Senhor. Era assim que ela fazia? Não. Ela voltava para casa depois de um não e ela continuava orando. Observe que uma coisa está ligada com a outra. A oração, está com sono, irmã? A oração está ligada à perseverança. Vocês estão entendendo sim ou não? Está tão chata a reunião assim hoje? Hein? Tem alguns aí que estão dormindo aí. Ó, a oração está ligada ao quê? À perseverança. Então ela voltava para casa com o não, e ela ia fazer o quê, dona Terezinha? Orar. Ela dobrava os joelhos e orava. Isso se chama, minha irmã, perseverança. E ela orava direto. Ah, mas isso não é falta de fé, não. Orar por uma coisa várias vezes? Não, pelo contrário. Isso é fé. Isso se chama perseverança. Ela perseverava porque ela acreditava que valia a pena o quê? Orar. Que valia a pena lutar pela realização do sonho dela, do objetivo dela. Ela tinha certeza que a vitória dela estava nas mãos de quem? Então qual era a solução? Qual era a resposta? O que ela tinha que fazer para Deus responder? O que, minha irmã? Orar. E quanto mais ela orava, mais ela estava perseverando, meu irmão. Perseverando. E ela perseverou até que um dia aquele juiz, que não respeitava ninguém, disse: eu vou julgar a causa dessa mulher, que eu não aguento mais ver essa mulher aqui. Eu não aguento mais. Ela está direto aqui importunando. Eu quero que ela me esqueça. Mas para ela me esquecer, eu vou ter que julgar a causa dela. E aí ele foi e julgou, minha irmã, a causa dela. Tudo por conta da perseverança em oração. Uma coisa está ligada à outra. Você não pode só orar e deixou para lá sem ter recebido aquilo que você quer receber. Enquanto você não recebeu o que você gostaria de receber, você tem que continuar o que, corintiano? Orando. Você tem que continuar clamando. Você tem que continuar buscando. Tem que continuar adorando. Você tem que continuar sendo fiel, sendo grato, que o que quer dizer oração. Vocês estão entendendo sim ou não? E não é só oração em público não, como acabamos de fazer agora há pouco. É oração em pensamento também. Você está dirigindo, está orando em pensamento. Você está trabalhando, você também pode estar orando em pensamento lá no seu trabalho. Isso é perseverança, não é falta de fé não. Isso é confiar que Deus vai dar a vitória, que vale a pena confiar que Deus vai responder. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Parei aonde aqui? Todo poderoso, né? Não podemos jamais desistir dos nossos sonhos. Olha para mim. Quem tem sonho aqui? Mas não é aquele sonho de estar dormindo lá, acordou, caiu da cama. Entendeu o que é sonho que eu estou falando, né? Quem tem sonho aqui? Você tem, irmão? A senhora tem? Quem tem? Você está orando para isso se realizar? E quando é que você tem que parar de orar? Quando é que você tem que parar de orar? Quando, gente? Quando você vê esse sonho realizado. Porque aí depois a oração vai ser para outra coisa. Então até você receber, você tem que continuar orando. Por exemplo, quem quer prosperar muito na vida? Por que só 2 ou 3 disse eu? Vou perguntar de novo.
Quem quer prosperar muito na vida? Até o motoqueiro. Todo mundo quer prosperar. Mas você pode parar de buscar essa prosperidade? Não. Vocês estão entendendo sim ou não? Você tem que lutar por isso. Por isso que a segunda-feira você não pode faltar. Amém, gente? Você tem que estar presente, buscando, clamando para Deus abrir as portas. Diga glória a Deus. E Deus ele vai abrir, porque é promessa dele. Você só tem que perseverar. Diga glória a Deus. Amém, gente? Então, se você tem sonhos, não desista desse sonho, de ver esse sonho realizado. Bispo, eu tenho um sonho de ver toda a minha família convertida na igreja. Lute por isso, ore por isso, persevere por isso. Eu tenho um sonho, bispo, de ir para Israel, conhecer a Terra Santa. Alguém tem esse sonho? Sim ou não? Você está lutando por isso? Está orando? Sim ou não? Você está orando? Você está tomando uma atitude? Você já falou com o rapaz da agência para ir? Toma uma atitude, meu irmão, minha irmã, e Deus ele vai abençoar. Olha, eu sou o seguinte, duas coisas que eu tenho que eu acho que deveria acontecer. Primeira coisa, todo jovem, homem ou mulher, todo jovem, homem ou mulher, completou 17 anos, não tem essa de vamos ver, não, tem que ingressar nas Forças Armadas, por conta da disciplina que vão receber ali. É uma disciplina muito diferente da disciplina dos pais. Os pais, principalmente nos dias de hoje, está deixando um pouquinho mais o que, gente? À vontade. É ou não é? Nas Forças Armadas, não tem esse negócio de mais à vontade, não. O que era 100 anos atrás, hoje, a doutrina lá, os ensinamentos lá, é do mesmo jeito. Vocês estão entendendo sim ou não? Então isso forma até mesmo um caráter, tanto para o homem como para a mulher. Então, para mim, deveria existir uma lei que todo jovem, terminou o estudo lá, aquele colegial que chama, completou lá 17 anos, 18 anos, enfim, ajustar isso aí. E ficar 3 anos lá. E 3 anos também fazendo faculdade e nas Forças Armadas. 3 anos. Vocês entenderam? Gente, olha para mim. O que ia diminuir de jovem envolvido nas drogas? O que iria diminuir de jovens envolvido no crime? Seria um número enorme, enorme. E quantos desses jovens iam dar valor mais à vida, dar valor mais às conquistas, dar valor mais às coisas, dar valor querer correr atrás dos seus objetivos? E quantos desses jovens seriam mais respeitadores devido aos ensinamentos que recebem nas Forças Armadas? Então isso é uma das coisas que eu acho que deveria acontecer. Amém, gente? A outra coisa é que todo cristão deveria conhecer o local aonde Jesus viveu, aonde Jesus passou, aonde Jesus habitava. Eu tenho para mim que todo cristão, gente, deveria conhecer a Terra Santa. Todo cristão deveria conhecer a Terra Santa, porque você só escuta falar de como era, dos locais, de como foi. Vocês estão entendendo sim ou não? E a realidade, você pessoalmente lá, é outra. Isso te dá mais ânimo, te dá mais fé. Vocês estão entendendo sim ou não? Isso te dá mais coragem, mais vontade de lutar. Vocês entenderam? Então, você, por exemplo, você entra lá no túmulo de Jesus. Você entra lá no túmulo de Jesus. Aí tem lá
o local exato onde o corpo de Jesus foi estendido lá, foi colocado. Vocês entenderam sim ou não? Olha, vou dizer, você entra, você já sente assim alguma coisa diferente. E quem chegou a deitar ali onde Jesus foi deitado, foi colocado ali? Imagine só. Vocês estão entendendo sim ou não? Eu conheço um aí que deitou ali. Entendeu como é que é? Então, é muito forte o negócio, gente. Mas não pode não, entendeu? É muito forte o negócio. É uma unção sobrenatural. Participar de uma Santa Ceia lá, entendeu? Ser batizado no Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado. Então é algo que eu acho que todo cristão deveria ter essa experiência. Agora, para todo cristão ter essa experiência, primeiro, o cristão tem que querer. A pessoa tem que querer. E se ela quer, ela vai lutar para ver a realização desse sonho. E vai conseguir. E vai conseguir. Tem gente que fala assim, eu queria tanto isso, sonho eu tenho, vontade eu tenho, eu não tenho, é dinheiro. Como se 12, 13 mil fosse mais dinheiro do que comprar uma casa, que a pessoa teve o sonho de comprar uma casa e conseguiu comprar a casa. Qual que é mais caro? Uma viagem para Israel ou comprar uma casa? E quantos já conquistaram, gente? E quanto? Aí falar, eu não tenho 12, 13 mil para ir, mas ela tem a casa dela. Quando eu estou falando isso, não estou dizendo que ela vai vender a casa para, entendeu? Mas se ela conseguiu uma coisa que é muito mais cara, que é uma casa, um carro, por exemplo, como é que ela não vai conseguir 12, 13 mil para ir visitar a Terra Santa? É só uma questão de querer. Só uma questão de querer. Só mesmo. Pode ter certeza. Todo mundo aqui deve ter alguma coisa que é mais caro do que a viagem para Israel. Será que eu estou falando alguma bobagem? Será que eu estou falando alguma besteira, irmã? Mas eu acredito que todo mundo aqui tem alguma coisa que ela gastou mais para conquistar do que uma viagem para Israel. Consegue captar o que o Espírito Santo está falando? Então não é um sonho que não possa se realizar. É só você querer. É só você tomar uma atitude e se programar e fazer um cronograma, alguma coisa, como você fez para comprar uma casa, como você fez para comprar um carro. Tem pessoas que pagam um carro aí 48 vezes, 60 vezes. É ou não é verdade? E conseguiu ter o carro. Vocês estão entendendo? Então a questão, gente, não é o dinheiro. A questão é o quê, minha querida? É a pessoa querer ir, querer ver aquilo ali. Porque é uma coisa, sabia que eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas ela coloca uma viagem para Israel como uma coisa tão distante, apesar de ser distante, quilômetros, né, falando, territorialmente falando, mas ela coloca uma coisa como se fosse tão distante, e ela comprou a casa dela. E ela comprou o carro dela. Ela conseguiu uma coisa muito maior, muito mais cara no caso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você está entendendo como é que é? Então é tudo uma questão da pessoa querer. Não, eu quero, eu tenho um sonho, eu vou realizar esse sonho em nome de Jesus. Vou orar, vou dar um jeito, vou fazer um cronograma de pagamento, vou economizar uma coisa ou outra aqui, que eu sei que vai ser por enquanto, depois Deus vai me abençoando, eu vou pagar o resto à vista. Amém, gente? É assim. Ou você nunca entrou num crediário, num financiamento, que começou pagando um pouquinho, depois Deus abriu uma porta e você conseguiu pagar tudo de uma vez. Já aconteceu, não já? Em muitos já aconteceu isso. Então, gente, sonho é para se realizar.
E esse sonho, ó, ei, segura agora. Agora que o negócio vai pegar, meu irmão. E esse sonho que você tem no seu coração, na sua mente, foi Deus quem colocou. Foi Deus quem colocou. Foi Deus. E se Deus colocou este sonho, Ele colocou só para você ficar com água na boca? Só para você ficar sonhando? Ele colocou para você o quê? Ver realizado. Mas depende de quem? Só de você. Ele já mostrou para você, meu querido, que Ele quer te dar isso. É por isso que você tem esse sonho. O sonho que você tem foi Deus que colocou para você. Então Ele está dizendo para você, ó, eu quero te dar isso. Isso que você está sonhando foi eu que coloquei. Eu quero te dar isso. Agora, lute para isso se realizar. Não abandona o teu sonho. Não olhe para o teu sonho como uma coisa que, não vou conseguir. Vou deixar para lá. Vou lutar por outra coisa. Não. Vá o mais fundo que tiver que ir para ver a realização desse sonho. Porque foi Deus quem colocou. Foi Deus. Amém, gente? Diga glória a Deus. Você crê nisso? Quem crê? Então, sonho é para viver sonhando ou para ver realizado? Quem colocou esse sonho no seu coração? Deus. Amém? Não podemos jamais desistir dos nossos sonhos, porque o próprio Deus foi quem os colocou em nosso coração e mente. Temos que acreditar. Aliás, com isso, acreditamos que Deus quer verdadeiramente nos dar a vitória. Isso, caso não venhamos desfalecer, se a gente não desanimar, se a gente não se desviar, se a gente não deixar para lá, se a gente não acreditar que não vai acontecer e não lutar mais por aquilo, aí não vai acontecer não. Aí não vai se realizar não. Só vai acontecer, só vai se realizar se você lutar para isso. Diga glória a Deus. Aí diz aonde agora? Temos que acreditar que só Deus é quem vai nos abençoar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Com isso, fechamos o primeiro círculo do primeiro estudo bíblico. E o próximo estudo nós vamos começar daqui a 15 dias. Amém, gente?